O que são as propriedades periódicas? São aquelas propriedades que elas vão se repetir, elas são, elas possuem tendências periódicas, elas se repetem ao longo da tabela periódica. Então, por exemplo, elas vão aumentar ou diminuir no decorrer, né, da tabela periódica. E para essa aula, né, e de acordo com o material didático de vocês, nós vamos estudar 4 propriedades periódicas. O tamanho atômico ou raio atômico, que é a mesma coisa, tamanho iônico ou raio iônico, energia de ionização e afinidade eletrônica, tá ok? Então, a primeira propriedade periódica que a gente vai estudar é o raio atômico, ou também conhecido como tamanho atômico. O que seria esse raio atômico ou tamanho atômico? O raio atômico ele pode ser considerado uma medida do tamanho do átomo, né? Se a gente pudesse medir o tamanho do átomo, né, com uma régua, com uma fita de medida, não sei, mas esse raio atômico seria, né, esse valor numérico que a gente teria. Mas a gente sabe que é impossível saber onde termina a nuvem eletrônica ao redor do átomo, né? O que se faz é adotar alguns critérios para definir qual seria então esse raio atômico, né? Então, se a gente tomar como exemplo duas circunferências, né? A distância do centro até a circunferência a gente chama de raio, né? Então, a gente teria aqui duas circunferências, a gente teria aqui 2 raios. O que seria o raio atômico? A metade da distância internuclear, ou seja, da distância entre 2 núcleos, mínima que 2 átomos desse elemento pode apresentar, sem estarem ligados quimicamente, tá? Então, se eu tomar como base 2 átomos representados por 2 circunferências, né? A distância entre esses 2 raios, a gente diz que é o raio do átomo. Essa é uma propriedade periódica. Por que é uma propriedade periódica? Porque seus valores eles vão variar periodicamente, isso é, aumentam e diminuem seguidamente com o aumento do número atômico, de acordo com a tabela periódica. A gente já viu a aula passada que a tabela periódica ela foi construída de acordo com o aumento do número atômico, né? Esse raio atômico ele é medido numa unidade de medida que a gente chama de picômetro, PM. Um picômetro equivale a 10 a menos 12 metros. E como que a gente tem, então, a medida desse raio atômico na tabela periódica? Então, na tabela periódica, eu coloquei aqui o esboço, a gente lembra, a gente tem as colunas, que são as linhas verticais, e os períodos, que são as linhas horizontais. Então, o raio atômico nas famílias, ou seja, nas colunas verticais, né, eles vão aumentar de cima para baixo, pois nesse sentido aumenta o número de níveis de energia dos átomos. Assim, um átomo que se encontra no segundo período, primeiro, segundo período, né? Por exemplo, o lítio tem apenas um nível de energia, portanto, ele vai ter menor raio que um átomo do terceiro período da mesma família. Sódio, por exemplo, que tem 2 níveis de energia. Então, o que significa essa seta aqui, ó? Significa que de cima para baixo eu tenho maior raio atômico, da direita para a esquerda eu tenho maior raio atômico. Então, se eu tenho no mesmo período, na mesma família aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período, né? Quem está aqui no sétimo período e mais à esquerda
é aquele elemento químico que vai apresentar maior raio atômico, né? Então, o elemento que está posicionado aqui, que na tabela periódica é o frâncio. Ele é o elemento químico que apresenta maior raio atômico. Nos períodos, né, linha horizontal, já falei, conforme caminhamos para a direita, aumenta o número atômico. Para átomos de mesmo número de níveis de energia, portanto, aumenta a atração do núcleo pela eletrosfera, diminuindo o tamanho do átomo e, consequentemente, o raio. Assim, o raio cresce da direita para a esquerda nos períodos, da direita para a esquerda nos períodos, de cima para baixo nas famílias, tá ok? Então, a gente já disse, raio atômico nos períodos, né? Vamos tomar como exemplo o quarto período da tabela periódica, né? No quarto período, a gente tem potássio, a gente tem bromo no quarto período. Sendo do mesmo período, os elementos possuem o mesmo número de camadas, lembra? Todos os átomos presentes na tabela periódica do mesmo período significa que eles têm a mesma camada eletrônica. Então, aqueles átomos que estão no primeiro período só tem uma camada se a gente fizer a distribuição eletrônica. Segundo período, só tem duas camadas se a gente fizer a distribuição eletrônica, né? Então, da esquerda para a direita, há um aumento do número de prótons, o que obviamente acarreta um aumento da carga nuclear. Os elétrons da eletrosfera vão sendo mais fortemente atraídos, o que causa a diminuição do raio atômico. Então, se a gente comparar potássio, que tem maior raio, com bromo de menor raio, né? A gente tem que entender o que? A gente está comparando elementos químicos que são que são átomos, né? Não tem carga, ó, nem o potássio, nem o bromo apresenta carga nem positiva nem negativa, então são átomos, tá? Átomos do mesmo período da tabela periódica, quem vai ter o maior raio? Quanto menor o número atômico, maior o raio. Guardem isso. É isso aqui que vai valer, tá ok? Então, aqui eu expliquei isso, né? Comprovei isso daqui. Então, por exemplo, o potássio tem 19 prótons, 19 número atômico. Se a gente fizer a distribuição eletrônica dele em camadas, a gente vai ter que na camada K tem 2 elétrons, na L8, na M8, na N1. De qualquer forma, ele tem 4 períodos, 4 camadas. E o bromo? Se fizer a distribuição eletrônica, a gente vai ver que na camada K tem 2 elétrons, na L8, na N18, na N7. Então, o bromo também tem 4 períodos, né? Então, o que eu posso dizer aqui? Quando eu tenho aqui, ó, 19 e 35, quem tem maior número atômico, né? A gente tem o bromo, é maior o número atômico que o potássio. Então, o potássio, menor número atômico, ele vai ter o maior raio, tá? Mas por que isso? Porque quando ele tem um menor número atômico, né, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma menor atração sobre os elétrons, tá? Então, ele vai ter uma menor carga nuclear. Já o bromo, né, se a gente comparasse aqui, ó, a camada, né, as camadas, o núcleo, o átomo, camada K, L, N, né? Quando eu tenho um número atômico maior, né, ele vai estar mais distante, apesar de estar no mesmo período, ele vai estar mais distante, mas ele vai estar mais distante, porém ele vai ter uma maior carga, ele vai ter uma maior atração sobre os elétrons, né? Consequentemente, o raio diminui, tá? Então, o que eu tenho que guardar aqui sobre raio atômico? Tem que guardar que se eu estiver comparando elementos químicos que estão presentes no mesmo período da tabela periódica, né? Átomos que estão presentes no mesmo período, quanto menor o número atômico, maior o raio, tá ok? Guardem isso. Então, é importante a gente saber que essa propriedade, o raio atômico, né, não é válida, tá, para os elementos de transição. Por quê? Porque os elementos de transição, quem são os elementos de transição? São aqueles elementos que estão
no meio da tabela periódica da família B, né, eles não exibem uma variação de forma constante. Então, a gente não pode comparar raio atômico para esses elementos, tá ok?